Países trabalham em busca de uma vacina. Reino Unido, Rússia e China têm vacinas prontas para começar a vacinação. Covax tem desafios para a citação do acordo em prol da vacina para todos. Meu nome é Lara. E meu nome é João Vitor. E hoje vamos falar sobre a geopolítica das vacinas. Neste momento de pandemia, é inegável a projeção de interesses relacionados à produção de uma vacina. O imunizante acaba por se tornar um fator de marketing mundial e um soft power para o desenvolvimento tecnológico nacional de qualquer país que o produza. A corrida pela vacina também é um fator gerador de alianças e abertura de mercados, além de uma projeção de fortificação de iniciativas, uma vez que o medicamento necessita de um constante abastecimento. As relações entre o país vendedor e o país comprador são estreitas, podendo gerar através de interesses, benefícios comerciais e políticos. As vacinas seguem um processo de produção contemplado por fases. Na primeira fase, há uma análise de segurança da dosagem. A segunda fase busca a análise da resposta imunológica e efeitos colaterais. E a terceira e última fase, onde ocorre verificação da eficácia em condições naturais com a presença da doença. Atualmente, há 8 vacinas na fase 3 de produção, com tipos de técnicas diferentes, algumas destas já em fase de vacinação. As vacinas americanas, russa, chinesa e britânica despontam como as mais avançadas e confiáveis de pôr fim à pandemia. Entretanto, é necessário estar atento ao que a eventual produção e exportação destas representam interesses para seus respectivos países. Para o Reino Unido, a produção da vacina representa uma projeção tecnológica nacional. A vacina representa internamente uma oportunidade de levantar os ânimos do povo britânico, dividido após o Brexit, em prol do orgulho nacional. Externamente, a vacina objetiva de mostrar ao mundo a capacidade do país em conhecimento científico, promovendo também a já tão prestigiada Universidade de Oxford. Com as ações do governo britânico alinhadas ao bloco ocidental de inquietação quanto às ações chinesas, a vacina britânica exportada para a América Latina e Ásia reduziria a influência chinesa ao mesmo tempo em que promove a imagem ocidental. No Reino Unido, a principal vacina em produção é a da AstraZeneca. Elaborada em conjunto com a Universidade de Oxford, a vacina AZD1222 passou por uma série de problemas de comunicação e erro por parte da fabricante, que prejudicaram sua imagem para o mundo. Anunciada como a vacina mais confiável e em mais avançado estágio de produção, a AZD1222 foi anunciada em 23 de novembro como possuidora de 90% de eficácia contra a Covid. Porém, uma análise mais aprofundada da metodologia de fabricação desta acabou por destoar dessa afirmação. Em 2 estudos clínicos, a vacina foi testada em 11.636 participantes, número abaixo do testado nas concorrentes. No teste das fases 2 e 3, participaram 2.741 indivíduos, todos abaixo dos 55 anos, e sem comorbidades prévias. A empresa constatou eficácia de 90%. Em um segundo teste, envolvendo 8.895 voluntários, em parte com mais idosos e portadores de comorbidades, o resultado do estudo ficou por volta de 62%. A média entre ambos, então, fica por volta dos 70%. Inicialmente, a empresa afirmou que a meia dosagem dos cidadãos do Reino Unido era intencional. Entretanto, posteriormente afirmou que se tratou de um erro na linha de produção, onde as ampolas do medicamento britânicas ficaram. O grande problema nessa questão foi que o fabricante preferiu modificar o estudo, incluindo os dados coletados dos receptores de meia dosagem, quando, na verdade, esses dados deveriam ser descartados, uma vez que não estavam previstos inicialmente no estudo. Outros fatores que contribuíram para a queda na credibilidade da empresa foram os casos de doenças graves em pacientes testados. Em setembro, um paciente no Reino Unido sofreu de mielite transversa, doença na medula espinhal, que pode causar paralisia. Na Índia, um paciente da Covishield, vacina de produção indiana, desenvolvida em parceria com AstraZeneca, Oxford e o Serum Institute of India, apresentou o quadro de encefalite aguda. A fabricante assegura que os casos não possuem relação com a vacinação. Ainda assim, o Reino Unido se tornou o primeiro país ocidental
licenciaram a vacina contra a Covid, abrindo caminho para a imunização em massa, com a vacina da empresa americana Pfizer-BioNTech, com previsão do início das vacinações para o dia 8 de dezembro para aqueles que estão em maior risco. A vacina foi autorizada para uso em emergência pelo MHRA, órgão responsável pela vistoria de medicamentos no país, antes mesmo da aprovação desta pelos Estados Unidos e Europa continental. A vacina demonstrou ter 95% de eficácia nos testes iniciais. Assim, é possível perceber um contratempo no projeto britânico, com atraso na produção da sua vacina nacional AstraZeneca. Esta acabou mal vista por grande parte da população e dos meios científicos globais, devido à própria metodologia para a criação do medicamento. Entretanto, não conseguindo obter capital geopolítico para a exportação desta para a América Latina e outros países sob influência potencial das vacinas chinesas, a compra da vacina Pfizer-BioNTech retoma o alinhamento ocidental e incrementa a confiança nessa depositada globalmente. Em um país de tamanha tradição geopolítica como a Rússia, a vacina possui um grande fator estratégico. Apesar de já contar certamente com a compra por parte dos estados ex-soviéticos, a vacina russa busca abrir mercados e estreitar os laços com países do Oriente Médio, leste europeu e América Latina, pontos-chave da política externa russa. Em entrevista ao Financial Times, Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto, afirmou que a escolha da vacina é basicamente uma escolha de confiança entre os países. Assim sendo, essa escolha necessariamente ligaria as nações por laços de confiança e alinhamento político. A vacina russa, chamada de Sputnik V, contou com forte investimento do Fundo de Investimento Russo e é tratada como ativo estatal. O governo russo pretende produzir 1 bilhão de doses da Sputnik V, que seria vendido por menos de $10 no mercado internacional, a começar em 2021. A Sputnik V claramente recebeu esse nome como uma estratégia do governo para aquecer na população a visão idílica do passado grandioso, emulando os tempos de glória soviética com o lançamento do satélite Sputnik. Em agosto, a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19. Diversas preocupações emergiram posteriormente a esse anúncio, entre a comunidade científica e civil internacional. Entre outros motivos, a controvérsia principal se deu por conta dos testes da fase 3 da Sputnik, que ocorreram simultaneamente a uma vacinação em massa. Em suas estratégias externas, há a busca russa por Índia e Coreia do Sul como aliados na produção da vacina, em grande parte por conta da indústria farmacêutica de grande escopo possuída por estes países. Entretanto, alianças históricas entre Índia, Coreia do Sul e os Estados Unidos podem minar os esforços russos. Por outro lado, a estratégia russa pode ser justamente buscar desgastar as ligações desses países com os Estados Unidos, algo bastante improvável de acontecer. Na acirrada competição entre Estados Unidos e China, os russos se apresentam como uma terceira via. Uma vez que a vacina representa comprometimento, nações da América Latina, África e Sudeste Asiático, que por motivos econômicos, militares e ou políticos não queiram se comprometer com um lado da disputa, podem adquirir a vacina russa como um meio de manutenção da neutralidade. O Hospital de Domodedovo, em Moscou, anunciou que as vacinações da população começaram no dia 5 de dezembro de 2020. As autoridades russas recomendam 56 dias de abstinência alcoólica para a vacina. É importante ressaltar que o governo russo firmou parceria com o governo paranaense para a produção da Sputnik V em território brasileiro. Assim, pode-se perceber uma estratégia muito bem definida do governo russo, de visar pontos estratégicos globais, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma terceira via, entre China e entre Estados Unidos. Com o baixo custo internacional da Sputnik V, a Rússia pretende controlar grande parte das vacinas circulantes no mundo. Possuir excedente para pronta entrega onde for requisitado lhe daria uma vantagem logística para sair à frente dos competidores. A grande dificuldade do governo russo é justamente as relações da maioria dos países com os Estados Unidos e China. Em estados alinhados, ambos poderiam requerer a recusa das vacinas russas, enfraquecendo a estratégia do país. No próximo vídeo concluiremos a questão das vacinas. Falaremos sobre a estratégia chinesa com a Coronavac e sobre o projeto CONAX.